Ótimo. Perfeito. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com um webinar muito importante, muito solicitado, que a gente faz recorrente, que é uma introdução ao Forex. Como vocês sabem, o mercado Forex é uma realidade, né? É um instrumento de negociação do mercado financeiro, como qualquer outro instrumento, por exemplo, ações, títulos de renda fixa, contratos futuros. E o que move esse mercado, né, Alan, que é um mercado de moedas, né, um mercado de dinheiro, é justamente o fator que também move os outros mercados, que é alguém querendo vender caro e alguém querendo comprar barato. E para poder mostrar para vocês a respeito desse mercado, que é um mercado que, de uma certa maneira, não é tão ativo aqui no Brasil, né, é um mercado mais conhecido mundialmente. O Alan vai trazer para a gente aí algumas noções aí do Forex, né? Esse é um webinar oferecido pela CFI, que é uma corretora que possibilita esse acesso a esse mercado de moedas, além de outros mercados, né? Os contratos por diferença. Você precisa da corretora que oferece essa plataforma para que você possa negociar nesse mercado. E só que essa empresa, a CFI, ela tem um dos focos muito importantes dela é a capacitação do cliente, para que o cliente não entre sem saber o que está fazendo e não perca o seu dinheiro, porque é um mercado de fato muito volátil, né? As moedas estão sempre se movimentando pelo mundo todo, né? Não se trata só de dólar ou de euro, são várias moedas. E a gente faz sempre oferecendo a plataforma, a empresa oferece também a capacitação para que o cliente aprenda, né? Para que ele possa conhecer mais sobre esse mercado. E quem vai mostrar para vocês aqui é o Alan Jones, que é um especialista no mercado financeiro. Boa noite, Alan, como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Sol. Estou bem, obrigado. Espero que você também. E boa noite a todos aí. Que bom que vocês vieram para conhecer um pouco mais, né, sobre o Forex, mais detalhes. E tenho certeza que vai ser bacana. Espero que vocês gostem. Bem, pessoal, o Forex, né, o que ele vem a ser, né? Deixa eu até passar aqui logo. O Forex, ele vem, é uma abreviação de Foreign Exchange, que nada mais é do que o mercado de câmbio, as trocas cambiais. Cada país, né, a maioria dos países tem a sua própria moeda, tem o seu próprio dinheiro, não é verdade? O Brasil tem o real, os Estados Unidos tem o dólar, a zona do euro, aí ali é um conjunto de países, na zona do euro tem o euro, enfim, o Japão tem o iene e por aí vai. Então, cada economia tem a sua própria moeda corrente, né, no país. Porém, no mundo globalizado, há transações, trocas comerciais, compra e venda de mercadorias e serviços 24 horas por dia acontecendo. Então, essas moedas elas são negociadas em pares de negociação. Essas cotações, elas têm a flutuação, principalmente as moedas mais líquidas, tem suas cotações 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, disponibilizadas e transacionadas mundo afora, tá? Então, antes da popularização da internet, só quem participava do mercado de câmbio, de Forex, era somente os bancos. Era um mercado bem fechado, onde os bancos centrais dos diferentes países e os bancos comerciais é que transacionavam entre si com cotações flutuantes, né? E quando se popularizou a internet nos domicílios, nas casas, né, se possibilitou a ampliação e a abertura do Forex para que nós, como traders de varejo, né, que a gente chama, o trader pessoa física, ele pudesse ter acesso e participação nesse mercado também, que é simplesmente sensacional. Então, por exemplo, quando você vai viajar, agora em tempo de pandemia ninguém está viajando, mas se você for viajar para os Estados Unidos,
que você faz? Primeiramente, você vai numa casa de câmbio, aqui no Brasil, por exemplo, ou no seu banco, e você troca reais por dólar, né? Então, quando você faz essa compra de dólares para poder viajar, nada mais, nada menos que você está fazendo uma transação de Forex. Então, vamos supor que você comprou 5 mil dólares para viajar, tá? Você comprou, viajou, e quando você voltou para o Brasil, sobrou dinheiro, né? Sobrou dólares, você não gastou tudo que você levou para isso. Então, suponhamos aí que ficou 500 dólares sobrando. Se ao chegar na casa de câmbio novamente, 10 dias depois da sua viagem, né, você comprou esse dólar por um determinado preço, e aí, quando você foi destrocar, o dólar subiu, o dólar se valorizou, o que vai acontecer? Você vai pegar em reais um valor maior do que aquele que você pagou por aqueles 500 dólares, né? Então, você teve um lucro em cima desse valor ali que sobrou, que você não usou, você conseguiu fazer um lucro cambial. E é isso que a gente faz no day trade, no swing trade, dentro do mercado Forex. A gente procura, dentro da volatilidade de uma moeda frente à outra, lucrar nessa distorção de preço, né? Por exemplo, a gente tem visto nos últimos dias que o dólar caiu muito em relação ao real, né? Chegando a encostar 5,20, enquanto que algumas semanas estava 5,70, né? 5,80. Então, dentro da plataforma de negociação, o que a gente vai fazer é explorar esses movimentos e ganhar na diferença de uma moeda em relação à outra, nessas cotações. E só para vocês terem uma ideia, o mercado de moedas ele movimenta 5 trilhões de dólares. Não falei errado, não, você ouviu certo. 5 trilhões de dólares, não é de reais, né? A coisa ainda fica maior. Por dia, pessoal, é muito dinheiro. É o mercado mais líquido do mundo. É mais líquido do que ações, é mais líquido que criptomoedas, é mais líquido do que índices, do que commodities, do que tudo. O mercado cambial, ele predomina. Mas por quê? É muito simples, né? Porque todos os países importam e exportam bens e serviços. Então, constantemente, há os pagamentos, né, e os recebimentos de em moeda estrangeira por conta disso. Ora, as empresas estão vendendo, ora, elas estão comprando, e elas precisam receber e enviar remessas internacionais, e isso tudo é contabilizado dentro do mercado de Forex, tá? Então, pessoal, exemplos de pares, né, para você que de repente nunca teve contato com o mercado Forex. Euro USD, então quando você vê um gráfico com essa nomenclatura, né, do Euro USD, é o euro contra o dólar americano. GBP USD, a libra esterlina contra o dólar americano. O SDJPY, né, que é o dólar americano contra o ien japonês. O SDCHF, dólar americano contra o franco suíço. E por aí vai, né? O SDBRL, dólar contra o nosso real. E o que é fascinante no mercado Forex e como que, por exemplo, eu conheci e me interessei pelo Forex? Foi por conta, primeiro, do horário de negociação, né? Aqui na B3, na nossa bolsa, né, a gente tem mini índice, mini dólar, né, índice cheio, dólar cheio, mercado de ações para operar. Porém, a bolsa ela só funciona em horário comercial. E se você tem as suas atividades, o seu trabalho em horário comercial, você não consegue fazer day trade, ou swing trade, por exemplo, na bolsa. Você não vai ter como, você não vai ter tempo para acompanhar. E o Forex você não tem esse problema,
porque ele fica 24 horas por dia aberto, de segunda a sexta-feira. Na verdade, de domingo à noite até sexta à tarde, tá? Então, se você abrir a sua plataforma de trade 3 horas da manhã, você consegue operar às 6 horas da manhã, 10 da noite, 5 da tarde, não importa. Sempre vai ser possível você fazer alguma negociação. Aqui nesse slide que vocês estão vendo aqui, são os horários, né? E por que que é 24 horas por dia? Porque o Forex ele é descentralizado, diferente do mercado de ações no Brasil, por exemplo, que é centralizado na B3, todas as corretoras e bancos se conectam à B3 e todas as operações ali são registradas, né, dentro dessa bolsa de valores. E quando a bolsa de valores fecha, as negociações param até o dia seguinte. No Forex isso não acontece. As cotações elas continuam oscilando normalmente, 24 horas por dia. Então, por exemplo, aqui agora são 8h15 da noite, né? Aqui, horário de Brasília. Então, neste horário, 8 da noite, o mercado, a sessão que a gente fala, né? A sessão que está aberta é a sessão de Sydney, na Austrália. Então, enquanto aqui está de noite, lá na Austrália já é dia, já se iniciou os trabalhos das bolsas por lá, e as negociações, as cotações de Sydney equivalem para que você possa operar os contratos de moedas, né? Então, Sydney começa. Então, aqui, o horário de Brasília começa às 19 horas e quando chega às 20 horas, abre também Tóquio, no Japão. Então, você fica aí com duas praças, né, entre aspas, duas sessões de negociação em aberto sobrepostas ao mesmo tempo, Sydney e Tóquio. Então, Sydney e Tóquio ficam abertos até 3 da manhã daqui do Brasil. Aí Sydney vai fechar, se encerra o expediente lá, e Tóquio vai permanecer até 4 da manhã, tá? Claro que isso pode ter alguma diferença, pessoal, por conta de horário de verão nos diferentes países, tá? Mas é só para você entender como funciona. Então, Londres, né, que é um grande centro financeiro da Europa, em Londres, por exemplo, tem praticamente todos os principais bancos do mundo têm representação em Londres, né? A CFI tem seu escritório em Londres também. Abre a sessão de negociação por volta de 4 da manhã, encerrando ao meio-dia. E Nova York, aí realmente, quando tudo acontece, abre 9 da manhã e fecha às 5 da tarde. Então, na verdade, para não dizer que é 24 horas, a gente pode dizer que entre as 18 horas e 19 horas daqui de Brasília, o mercado está fechando. Não é que ele está fechado, mas não há negociações, não há liquidez, né? Então, a corretora de Forex é que normalmente interrompe a negociação porque não há liquidez para colocar as suas ordens, tá? E quando não há liquidez, o trader precisa ficar de fora também, né? Se não há liquidez, é até perigoso você operar o ativo que for se não houver liquidez. Então, repara que o mercado Forex, então, ele é descentralizado. Ele não depende de uma bolsa de valores. As cotações, elas continuam oscilando de acordo com o fuso horário, né? Sydney, Tóquio, Londres, Nova York. E essas, como são as principais praças de negociação de valores mobiliários, né? Vamos dizer assim, os principais centros financeiros globais, então por isso que eles são a referência para a cotação dos preços, tá bom? E isso que é fantástico no Forex. Então, se você trabalha aí horário comercial, de 8 às 6, 9 às 6, 9 às 7, não sei,
Se você chega em casa às 8 da noite, né, você tem tempo aí de tomar o seu banho, de jantar. E quando for um pouco mais tarde, 9, 10 da noite, você pode sentar no computador, fazer suas análises e cadastrar as suas entradas de trading tranquilamente. Ou ao contrário, se para você é melhor de manhã cedo, você pode operar às 6 da manhã, 7 da manhã, que inclusive é um bom horário, tem bastante volatilidade. E isso que foi na época foi o maior atrativo para mim no Forex, foi justamente a questão da liberdade de horário. Agora, no caso quando você tem uma conta, por exemplo, na CFI, na corretora Forex, você não fica restrito a operar só as moedas. As moedas, elas são muito populares, né? E a porta de entrada, na realidade, todo mundo procura bastante, tem interesse. E eu acho muito interessante pelo seguinte, diferente de ações, para você investir em ações, para você fazer trade em ações, a parte fundamentalista, esquecendo um pouco a parte de análise técnica, né? Quem me acompanha meu trabalho, sabe que o meu foco é análise técnica, mas a gente nunca pode deixar de olhar para a parte fundamentalista, né? Os fundamentos, as notícias, aquilo que impacta o mercado. Então, no mercado de ações, você tem que acompanhar a economia brasileira, por exemplo, você tem que acompanhar um pouco de economia global, você tem que acompanhar bastante do cenário brasileiro e você tem que acompanhar o setor que a empresa que você está de olho, o setor dela, como está nesse momento, e você tem que acompanhar também a empresa como ela está, né? Se ela está bem financeiramente, os últimos resultados divulgados, né? Como que está a estratégia da empresa para os próximos anos. Então, repara que são várias vertentes que você tem que analisar. No Forex, você não precisa de tudo isso. Você só precisa acompanhar a economia, o cenário macro. Por exemplo, vamos supor que você opera dólar contra real. Você não precisa nem acompanhar muito os Estados Unidos. Se você só acompanhar o que acontece no Brasil, você já consegue entender se a maior probabilidade é do dólar subir ou cair, né? Mas você pode e deve sim acompanhar a economia dos Estados Unidos, os indicadores, né? As notícias, tanto daqui do Brasil quanto de lá, para que você possa estar mais embasado, né? Para poder fazer os investimentos, poder fazer o seu trade. Inclusive, nós temos o webinar de análise fundamentalista, é um assunto pouquíssimo abordado no Brasil, não tenho conhecimento de nenhum outro webinar que fala de análise fundamentalista, que não que a CFI traz para vocês e que eu apresento. Então, acompanhe, toda quarta-feira a gente tem esse webinar, quer dizer, de diversos temas, né? Então, nesse sentido, se torna mais simples. Não estou dizendo que é mais fácil, mas é mais simples você acompanhar, porque você precisa entender o cenário macro, como que está a economia como um todo, sem necessariamente ficar prestando atenção nem em setor e nem em empresa nenhuma, tá? Mas você não tem somente os pares de moeda, você tem os CFDs, que são os contratos por diferença. CFDs é um contrato que a gente chama da classe de derivativos. Como assim? Por exemplo, você pode negociar Petrobras, por exemplo, Vale, você pode negociar Ibovespa, o índice de ações brasileiro, pela CFI, através de um CFD. Então, você pega ali a exposição, você pode operar comprado ou vendido, acreditando na alta ou acreditando na baixa de um determinado ativo, sem que você precise comprar aquele ativo. Um outro exemplo, ações da Nike, vamos supor. Ao invés de você comprar, se você acredita que Nike vai subir, você não vai precisar comprar ações da Nike,
né? Você pode, pela CFI, surfar a tendência de alta de Nike e depois você realiza o lucro e sai, inclusive com alavancagem, né? Sem que você precise ter uma única ação sequer. Tá? É como o mercado futuro aqui no Brasil, né? De mini índice, mini dólar. É bem parecido com o mercado futuro, os CFTs. Tá? Então, aqui é só um exemplo nesse slide de como que funciona esse par de moeda, né? Se você olhar um gráfico do euro-dólar, por exemplo, você vai ver lá, 1,20, né? O que é 1,20? Esse preço que aparece. É 1,20 dólares que eu preciso para comprar 1 euro, tá? Então, a moeda que vem primeiro, né, a gente chama de moeda base. E a moeda que vem depois, alguns chamam de moeda contrária ou moeda cotação. Você vai também ver muito essa nomenclatura. E como que a gente faz as negociações? Através de uma plataforma, tá? Aqui a CFI ela oferece a MetaTrader 5 e também oferece a CTrader, né, que é uma outra plataforma muito interessante, por sinal. Mas falando de MetaTrader, MetaTrader é a plataforma de trade mais utilizada no mundo todo. Uma plataforma russa muito difundida em todos os países. E através dela você tem lá a lista que a corretora te oferece. A CFI parece que já está chegando a 5 mil ativos, né? Depois a Sol vai falar um pouco para a gente quantos ativos tem, mas se não me engano é quase 5 mil. Então, Mais de 5 5 mil. mil, Ah, já mais passou de 5 mil? já. Caramba, muita coisa, né? Inclusive É, em moedas, Alan, a gente tem agora umas moedas exóticas, como o yuan chinês, por exemplo, o dólar de Singapura, o crone norueguês, o krona sueco, e que gostaria de dizer que somos uma das, não são todas as corretoras que têm o dólar real, tá? Muitas corretoras não têm o dólar real e a nossa corretora tem, além do dólar real, o índice Bovespa. isso daí foi importante você comentar, que, por exemplo, no ano passado, e também 2019, 2018, toda a questão de guerra comercial com China e Estados Unidos gerou uma oportunidade muito grande, porque a China claramente estava desvalorizando a sua moeda de propósito, para poder retaliar a taxação que os Estados Unidos estavam fazendo às exportações chinesas, né? Então, os Estados Unidos subiu a taxação para produtos chineses e, em retaliação, a China desvalorizou sua moeda de propósito. Isso era notório e super noticiado no mundo todo, mas as corretoras não ofereciam o par dólar contra o yuan chinês, né, como a CFI oferece. Então, quer dizer, num cenário desse que acontece um evento assim, geopolítico importante, que está claro, quer dizer, a gente como trader pode se posicionar, pode se beneficiar de um evento desse que acontece e lucrar, né? Só que muitas corretoras não chegam nem perto aí dos 5 mil produtos, dos 5 mil ativos que a CFI tem, e muitas você vai saber o que fazer, mas você não vai poder fazer, porque não tem a disponibilidade na corretora. Então, esse é um ponto muito importante. E o dólar real também, de fato, muitas corretoras não têm, e que é um diferencial aqui na CFI para quem opera Forex. Então, pessoal, o MetaTrader é onde realmente você faz as suas entradas. Ali você vai negociar ações, índices, commodities, criptomoedas, moedas fiduciárias, né? Com alavancagem através do MetaTrader, tá? Aqui eu trago um exemplo de como funciona. Aqui ao fundo você está vendo um gráfico, né? Aqui você está vendo à esquerda uma lista de ativos e aqui na frente uma boleta de negociação. O que é isso? Boleta de é a criação da ordem, né?
Você pode, ó, uma ordem de compra ou de venda, né? Uma ordem acreditando na alta ou acreditando na baixa. Você pode executar a mercado ou colocar ordens pendentes. Você pode colocar o stop loss, take profit, né? E você coloca ali também o volume da entrada, tá? Nós temos um webinar que a gente trata só de alavancagem e lote, gerenciamento de risco, mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês entenderem. Ó. Quando vocês vão abrir uma ordem no MetaTrader, repara, aqui no caso o ativo é o GBP/USD, repara que o volume aqui está 1,00, né? É porque no Forex a gente trabalha com lote padrão. Então, um lote padrão equivale a 100 mil dólares, tá? Ah, Alan, então, poxa, para eu operar com um lote tem que ter 100 mil dólares? Não, porque normalmente você vai utilizar a alavancagem. Deixa eu ver se tem algum outro aqui interessante. Vou deixar nesse aqui. Então, a alavancagem é o seguinte. Vamos supor que você tem 1.000 dólares depositados, tá, na corretora. As moedas, por exemplo, o euro contra o dólar, eles oscilam um pouco. O percentual é baixo, não é igual criptomoeda, não é igual ações, né? Por exemplo, o euro não vai se valorizar frente ao dólar 5, 10% em um único dia. Isso é quase impossível acontecer. As oscilações no mercado de câmbio é assim, 0,5%, 0,3%. Se chegar a 1%, foi um dia maravilhoso, assim, um dia de muita volatilidade. Mas não significa que você não possa obter bons lucros. Pode, como? Com alavancagem. Então, por exemplo, se o euro subiu frente ao dólar 0,5%, só meio, mas você entrou no trade com uma alavancagem de 10 vezes o seu capital, então você tem 1.000 e você entrou no trade com 10 mil, você não lucrou meio. O ativo oscilou meio, mas você lucrou 5% nessa operação, tá? E o Alan, mas como assim se eu tenho 1.000, entro com 10 mil? É como se fosse um empréstimo, como se a corretora te emprestasse dinheiro para você operar. Então, você pode assumir uma posição no mercado de um capital muito superior a que de fato você tem depositado. E o que você tem depositado fica apenas como uma margem de garantia para as liquidações do saldo, né? Então, se positivo, você alavanca ali aquele valor depositado. Se negativo, é o que garante a permanência do seu trade. Claro que você deve gerenciar, deve usar a alavancagem com muita responsabilidade, usar um stop loss para você não correr o risco de ter perdas significativas no Forex. Se você sabe o que você está fazendo, a alavancagem é uma aliada e não uma armadilha. Uma aliada quando você sabe de fato o que você faz no mercado. E aqui, ó, um ponto bem curioso, né? No mercado de moedas, por exemplo, aqui é um exemplo do euro-dólar, né? A gente sabe que, por exemplo, tem lá a oscilação mínima, quer dizer, o valor mínimo de dinheiro que você pode utilizar numa moeda é 1 centavo, né? Então, não existe, aqui em reais, por exemplo, nunca mais eu vi a moeda de 1 centavo, né? Não existe mais. A inflação já corroeu tanto que até a de 5 centavos já está sumindo, né? A de 10 centavos é que virou o 1 centavo de antigamente. Mas quando se trata de contratos de câmbio, imagina os contratos da Petrobras, da Vale do Rio Doce, são contratos de bilhões de dólares. Então, qualquer meio centavo, 0,10 centavos, faz toda a diferença nesses contratos. Então, por isso que no mercado Forex se vai até a quinta casa decimal.
Então, na realidade, 1 centavo de dólar equivale a 1.000 pontos, tá? Porque a cotação ela vai até a quinta casa decimal. Essa última casa, a quinta, a gente chama de ponto. A quarta casa a gente chama de pip, né? É porque alguns anos atrás não existia quinta casa, só ia até a quarta casa, se chamava de pip, que era o ponto em porcentagem. Mas agora não, com, né, o aumento aí do comércio exterior, globalização, sistemas informatizados, se permitiu a criação de uma quinta casa para que seja mais precisa as negociações entre moedas, tá? Algumas vocês vão reparar que não tem quinta casa, como no caso do ien japonês, ele é cotado somente até a segunda casa decimal, mas várias e várias moedas são cotadas até a quinta casa, tá? Isso é bem interessante. Bem, pessoal, e em relação ao cálculo do PIB, eu vou deixar para o próximo webinar. Convido já você, desde já, para estar participando com a gente no webinar de gerenciamento de risco, que a gente vai ter em breve, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre o grupo CFI e daqui a pouco a gente responde as dúvidas, as perguntas. Já coloca as perguntas que você tiver sobre Forex, né? Para quem está chegando agora, provavelmente tem muitas dúvidas. Coloque suas perguntas aqui no chat que a gente já vai abrir aqui e começar a responder. Obrigada, Alain. A gente tem vontade de ficar a noite inteira ouvindo aí a sua aula sobre introdução ao Forex. Tem muita coisa ainda para falar, muita coisa ainda que o pessoal tem que aprender, né? Mas não deixem também de pesquisar sempre a respeito. É um tema bastante interessante. Eu acredito que com o tempo esse mercado ele tem a tendência de crescer mais ainda, inclusive no Brasil, tá? E o que eu quero falar sobre o grupo CFI, que é um grupo que está há mais de 23 anos no mercado, um grupo com bastante experiência nesse mercado de Forex. Ele oferece essa plataforma com uma única interface, onde você pode negociar os contratos por diferença sobre as ações, como a gente falou. É uma das corretoras que tem mais uma das que tem mais produtos, que oferecem mais produtos. Tem mais de 5.000 produtos, eles estão acrescentando cada vez mais produtos, inclusive tem algumas criptomoedas que a pessoa pode negociar dentro da plataforma, como contrato por diferença, né? Commodities, índices, ETFs, tudo a partir de uma única interface, que é a partir de uma única plataforma. E existem contas de comissão zero, os spreads são ultra competitivos, e é uma plataforma que garante baixa latência, rápida execução, quer dizer, você não tem perigo da plataforma dar problema na hora que você está fazendo a sua negociação, né? Especialmente porque se trata de um mercado muito rápido, em um segundo uma moeda pode estar mais para cima, mais para baixo. Imagina então vocês com uma plataforma que não esteja de acordo. Porque a MetaTrader 5, na verdade, é uma plataforma que muitas corretoras usam, mas ela é uma plataforma customizável. Então, cada corretora, ela customiza, ela coloca os produtos que quer na plataforma, ela acelera aí o tipo de execução que pode ter, a rapidez, faz investimentos para que a plataforma fique melhor, entendeu? Então, a CFI, nesse período todo, eles estudaram assim qual a melhor forma de a plataforma ficar fácil para o cliente. Inclusive, agora dá para acessar até a Trading Central, que oferece análises técnicas, análise fundamentalista. Dentro da própria plataforma, você consegue ter acesso a tudo isso. A corretora, ela vem crescendo, né? Agora está se estendendo aqui para o mercado da América Latina, mas já tem escritórios físicos em 6 países, no Líbano, no Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, foi a primeira corretora que pôde estar na Jordânia, em Chipre e nas Ilhas Maurícios, que é para novos mercados. Então, se alguém de vocês for abrir uma conta, tanto demo quanto real, porque a empresa oferece também a conta demo gratuita, você vai abrir em Maurícios, porque tem menos burocracia para você poder ter uma conta, né? Não precisa ter experiência como se você fosse abrir, por exemplo, uma conta no Reino Unido, entendeu? Que sempre tem um pouco mais, ou em Chipre, que é a União Europeia.
E é isso. Bom, é uma empresa totalmente regulada. Aqui são as entidades de cada país que regularizam a empresa. Realmente, pela explanação. Desculpa, tinha uma pergunta. Só para dizer o que que a CFI oferece. Oferece alavancagem até 1 para 400, só que ela não libera de 1 para 400 para todo tipo de cliente e todo tipo de negociação, porque é muito arriscado. Uma pessoa que está depositando muito dinheiro e que não tem muita experiência, é perigoso ter uma alavancagem tão alta. Você pode, num único clique, pegar e perder o seu dinheiro todo, né, Alain? Com essa alavancagem. Como eu disse, são execuções excelentes, mais de 5 mil produtos de Forex e CFD. Outra coisa, o suporte, diferentemente de muitas outras corretoras, é um suporte direto. Você tem direto o telefone do seu agente de conta, do seu gerente de conta, tá? Então, não é que nem as outras corretoras que você precisa mandar um chat, um WhatsApp, entrar em contato por e-mail para eles te retornarem. Não, você tem um acesso direto, 24 horas por dia, 5 dias da semana para o seu gerente de conta. E como a gente falou, a partir desse ano houve redução dos spreads em até 31%, uma das melhores taxas de spread, de diferença de spread que existe, e a corretora também, ela acompanha muito as outras corretoras. Então, se uma outra corretora, se você chega para a gente e fala, olha, eu estou achando um spread muito menor de um determinado produto numa outra corretora, pode falar com o seu gerente de contas que a gente tenta chegar num preço, numa diferença igual ou até melhor, numa redução melhor de spread para o cliente. E alguns produtos, inclusive, com spread zero. Isso daqui são os prêmios da corretora, né? Todos esses prêmios, porque é uma corretora de fato diferenciada, que se destaca aí mundialmente. Nós sempre recebemos prêmios de várias exposições, de várias revistas, de vários locais assim de trading, né? E aqui são alguns dos poucos últimos prêmios que a corretora já recebeu, como maior confiança, plataforma do ano, melhor serviço de trading, enfim. Ter uma conta aí com a CFI realmente é você ter segurança, inclusive porque a corretora ela tem um seguro de US$ 1 bilhão para que possa garantir um eventual problema que pode existir no mundo, uma bomba que cai, alguma coisa que acontece, que muda, né, alguma coisa aí da plataforma, você tem um seguro aí com a corretora. Maravilha. O Frank, o Sol, ele fez uma colocação aqui, ó. Gente, pela explanação, a demanda de tempo para operar no Forex parece que manda menos tempo de dedicação em acompanhamento fundamentalista de diversas empresas e economia que impacta diretamente nas operações. Sim, exatamente, isso mesmo. Um exemplo, recente no governo Biden, nos Estados Unidos, ele vem fazendo um trabalho de aumentar ainda mais o estímulo e a impressão mesmo de dinheiro, né? Então, mais auxílio, né? O auxílio emergencial lá dos Estados Unidos, US$ 1.200, ampliar seguro-desemprego. Então, toda essa injeção de dinheiro que os Estados Unidos fez para combater a pandemia, que já ultrapassou mais de 7 trilhões de dólares de dinheiro injetado, criado do nada, sem lastro. Então, o que acontece? Essa injeção de capital na economia faz o quê? Se o dólar está mais abundante, o preço dele tende a cair, né? Então, quando você acompanha isso e vê um estímulo dessa amplitude, dessa magnitude, você consegue perceber que o dólar perderá força em alguns meses, né? E o que a gente está vendo que, por exemplo, mesmo contra o Brasil, uma moeda fraca, né? E que aqui também nós tivemos os nossos estímulos monetários, mas mesmo assim o real ganhou força frente ao dólar, porque tamanha foi a injeção de capital que os Estados Unidos fez. Então, esse é só um exemplo, né, do que você poderia estar acompanhando para conseguir se posicionar para a tendência de baixa do dólar, né? Pelo menos no curto prazo, tá?
pelo menos efeito de curto prazo. Então, você acompanha realmente só as notícias que impactam a economia de um modo geral. Você não precisa ser muito específico quando você vai investir em ações, né? Aí ele colocou assim, ó, não tem perguntas ainda sobre o tema, mas vou tentar sempre acompanhar o webinar para aprender mais sobre esse tipo de investimento. Isso aí, Frank, continua toda quarta-feira, praticamente, salvo aí se tiver algum problema, mas às quartas-feiras a gente faz esse webinar e cada webinar tem um tema diferente sobre o Forex, para que vocês se aprofundem um pouco mais. Quem mais tem pergunta, pessoal? É muito legal também, Frank, você abrir uma conta, enquanto você vai aprendendo, é interessante, eu vou até pegar aqui um link direto para vocês entrarem e abrirem uma conta demo. Por que que a conta demo é legal? Porque a conta demo, com ela você pode praticar sem perder dinheiro. Eu vou colocar aqui o nosso link, que você pode pegar, entrar nele, você vai ver conta demo. Você treina, porque vocês só vão conseguir aprender treinando. Não adianta também só ter uma noção teórica, né? Você tendo a conta demo, você entra, você vê como é que é esse sistema de moedas, você pode apertar a ordem, como o Alan estava falando, você pode comprar, você pode vender e acompanhar justamente as tendências de mercado fazendo isso. Você pode escolher um único, por exemplo, ou você pode pegar, por exemplo, essa questão aí que está muito em moda, né, em voga, Alan, a questão aí das criptomoedas, né? Então, por exemplo, querendo acompanhar essa tendência aí das criptomoedas, pode pegar um par assim de uma criptomoeda com relação ao dólar e tentar acompanhar, ou mesmo o dólar real, que é próximo aí de vocês, para poder realmente estudar treinando, na verdade, que eu acho que é a melhor possibilidade que tem aí para a pessoa aprender. Vou colocar aqui Eu também acho. A conta demo, ela vem lá com US$ 50.000, né, fictício. E aí, se você, por exemplo, já despertou assim de querer fazer day trading, swing trading, como realmente levando a sério para se tornar um trader aí mais à frente, por que não pegar essa conta demo e trabalhar nela como se fosse uma conta real, pensando mesmo, fazendo gerenciamento de risco, tomando cuidado com o capital, porque se você treinar ali algum tempo, estudar, se aplicar e você conseguir ter resultados na conta demo, já é meio caminho para você vir a ter resultado numa conta real. Claro que quando você vai para a conta real, tem uma diferença grande que é o lado psicológico, né? A conta demo você sabe que você não tem risco de nada, de perder nada, então você fica bem mais relaxado. E quando você está com dinheiro real, na conta real, você tem uma tensão maior, né? E esse controle emocional faz toda a diferença. Então, assim, eu também não recomendo ficar em conta demo muito tempo, só até você aprender a usar o MetaTrader, aprender um pouco de análise técnica e fundamentalista, e você ter pelo menos uma estratégia de trade. Se você tem uma estratégia, pega a conta demo e testa a sua estratégia. Se a estratégia for lucrativa, aí você fica algumas semanas testando essa estratégia. Se realmente ela for uma estratégia vencedora, você vai e deposita um capital na conta real para você começar a colocar essa estratégia então na conta real. O Frank fala assim, ó, perfeito, acaba que a prática sempre vai ajudar, ao menos, a praticar a mecânica da plataforma. Onde consigo esse link? Ó, eu te mandei o link do site da corretora, www, você está enxergando aí, Frank? www.cfifinancial.com. Você está vendo aí na sua frente? Eu não trouxe, eu posso até entrar e pegar. Ah, não está aparecendo. Põe Deixa, você, talvez. deixa eu ver aqui se Eu vai vou ver, aparecer eu colocando. eu vou ver se eu acho aqui o link direto também para vocês. Que eu tenho, eu entrando aqui, eu posso. É que eu Vê não, aí se está aparecendo agora. vê se apareceu, Frank. Não? Estranho. É,
Você tecla, olha, eu vou deixar aqui, faz o seguinte, eu vou colocar meu telefone, 11 988069191. Anota aí com você que eu te mando o link. Deixa eu Eu te ver mando aqui. diretamente o link para você entrar na conta Ah, demo. tá. Ó, eu tô mandando aqui privado aqui pro Frank. Vê aí, Frank, se tu recebeu. Ah, agora ele recebeu só. Mandei aqui só para ele, foi. Ah, tá. E aí, vê se apareceu agora para todo mundo nesse que eu coloquei aqui. Ah, Apareceu beleza. Agora também? foi para todo mundo, só. Esse é o link da corretora, tá? Inclusive, vocês podem ver um setor de educação e análise na própria corretora, onde vocês vão ver um blog super legal, onde o Alan escreve bastante, várias coisas relativas ao mercado, como o trader deve se comportar. É bem legal os artigos, muito bons, excelentes artigos. Eu realmente Muita coisa gosto de muito. controle emocional, né? Controle emocional, Não, tem psicológico. Eu muita gosto de coisa. escrever sobre isso, vou te Ele falar. aborda bastante coisa legal, lembrando sempre, gente, que quando vocês forem fazer o trade de vocês, é verdade, Frank, tem que ter, é super importante ter um controle emocional. E olha, uma coisa a gente tem que ser realista. Não pensem lógico, se você gosta muito e quer viver disso, você pode até querer viver disso, mas imagina, quem está começando, pegar e falar assim: olha, eu vou receber uma indenização, ou vou receber algum dinheiro, eu vou entrar, colocar meu dinheiro todo no trade. Porque não pode, gente, tem que ser sempre pensando que você tem que usar um capital de risco. Não coloca uma coisa que você tem que pagar um dinheiro que você tem que pagar uma conta, ou que você tem que comprar algo que é necessário, ou pagar o estudo do seu filho para fazer o trade, né? Isso é uma coisa assim que a gente fala de coração, porque é um mercado de risco, entendeu? Então, quando você pensa que você vai pôr aquele dinheiro, se você já vai preparado que você pode perder, você sofre menos e tem mais tranquilidade aí para poder fazer suas negociações, entendeu? Não é, Alan? Para saber Ah, com que certeza, com certeza. E outra coisa, né? Para quem está começando, pessoal, existe um tempo de amadurecimento, uma curva de aprendizagem. E durante essa curva de aprendizagem, que para alguns leva alguns meses, para algumas outras pode levar mais de um ano até ser um trader consistente, você, durante esse período, você tem que buscar evitar perder dinheiro, né? Ou perder o mínimo possível. Então, de fato, enquanto você faz tem as suas primeiras experiências com day trading, o ideal é que faça com pouco capital primeiro, né? E aí você vai aumentando seu capital conforme você vai estudando, você vai se aprofundando, vai ganhando experiência, vai ganhando confiança, aí você vai aumentando, né? Tem que ser dessa forma, porque de forma alguma a gente está trazendo aqui nenhum tipo de hype para todo mundo colocar dinheiro e fazer trade. Não. Agora, resultado pode assim, ser obtido e é maravilhoso, né? O mercado financeiro é maravilhoso, ainda mais no Forex, que é 24 horas por dia. Então, assim, poxa, se você se aperfeiçoar, se desenvolver e você, de repente, tem a sua profissão de dia e à noite você se dedica ali de 1 a 3 horas por dia, né? Para ler as notícias, acompanhar o mercado e operar, e você tirar uma renda extra disso, poxa, fantástico. E aí, talvez algum dia no futuro, se fizer sentido para você, e você tiver um capital bacana, pode ser que vire até a sua renda principal. Mas não tenha isso em mente agora, se você está começando, né? Se preocupe em aprender, em conhecer, em estudar, em praticar na conta demo e começar com pouco capital para você ir ganhando experiência, né? Conhecimento e experiência. o Alan até coloca no blog dele a experiência de muitas pessoas que ganharam dinheiro, né? Você traz exemplos bem interessantes, né?
de traders, de pessoas que investiram, que começaram, que estudaram, mas precisa realmente não pensar nisso como um jogo de roleta, entendeu? Não é como um jogo, não pensem nisso como um cassino. Pensem nisso como algo que precisa que a pessoa estude bastante, que a pessoa se empenhe. Nada cai do céu, gente. Isso é muito importante saber, não cai do céu. Você tem que saber o que você está fazendo, né? Isso não é um cassino que você está entrando, fazendo um clique para entrar e perder. Eu acho que tem que ter muita responsabilidade com isso, né? Com qualquer coisa, mas principalmente quando você está mexendo com dinheiro, com o mercado financeiro, as pessoas têm que ter essa conscientização, né? Não adianta, por isso que eu acho a CFA é uma corretora muito séria nesse sentido. Você não vê ela prometendo uma corretora que o pessoal fala, olha, você vai ganhar milhões de reais. Isso é coisa justamente de se você ouvir uma corretora te falar isso, você já fica desconfiado, porque não é assim. Você precisa aprender, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa se empenhar nisso. Aí sim, conforme o Alan falou, você pode fazer disso uma profissão. Você pode ganhar e pode ter até gente seguindo você, né, Alan? Que a pessoa, você paga para seguir os seus trades, para poder fazer igual a você, né? Sim, exatamente. No MetaTrader existe uma possibilidade, por exemplo, você se desenvolveu, você aprendeu, você está tendo resultado. Você pode disponibilizar a sua conta para ser copiada por outras pessoas. Então, outras pessoas que preferem, não é que não saibam, tá? Só tem muita gente que sabe, mas prefere copiar para não ter o trabalho. É, e aí você pode, além de ganhar dinheiro com seus trades, você pode ganhar uma assinatura mensal dessas pessoas, que elas ficam copiando tudo que você faz na sua conta, é replicado na conta das pessoas. E em troca elas te pagam uma mensalidade que geralmente está em torno de 30 a 50 dólares por mês. Existem traders que têm mais de 1.000 seguidores. Ou seja, além do resultado financeiro que o trader tem na conta dele, ele ainda ganha de 30 a 50 mil dólares por mês só de quem está copiando a conta dele, né? E isso tem lá na comunidade do MetaTrader, inclusive o contrário também, se você quiser ter uma conta de Forex, mas você ainda não está confiante, não está tendo resultado, você pode procurar lá no MetaTrader, algum trader profissional, e você consegue ver quando você vai lá na parte de copy trading, você consegue ver todo o histórico. Então, busque traders ou robôs, se for o caso, que tenham de 2 a 3 anos de histórico, né? Porque um histórico pequeno, de 4 meses a 8 meses, é pouco tempo. De repente teve um super resultado em 3 meses, mas não quer dizer que é consistente. Agora, quem está há 3 anos no mercado, esse cara é consistente. 3 anos de resultados interessantes, você pode depositar, ter sua conta real, ter o dinheiro lá, e você pode então escolher alguém, seja um robô ou um trader de forma manual, e você copiar a conta desse trader profissional e você ter o mesmo resultado que ele tem pagando aí uma mensalidade para ele, tá? Isso é possível, é muito interessante. Agora, para você copiar um trader para pagar, por exemplo, 50 dólares por mês, o ideal é que você tenha um capital de pelo menos uns 2.000 dólares depositados na corretora. 2.000 dólares para cima. Por quê? Porque se for um capital pequeno, por exemplo, 500 dólares, se você tem que pagar 50 de mensalidade, quer dizer, é 10% do valor, então não vale a pena, tá? Tem que ser uma conta um pouco maior para fazer isso, mas tem muita gente que tem lá, vamos supor, a pessoa tem 20.000 dólares. Ela, inclusive, divide, né? Copia 2, 3 pessoas, um robô e mais uma pessoa, 3 robôs. Dá para fazer muita coisa dentro do Forex, pessoal. E a gente vai abordar esses assuntos nos próximos webinars. Toda quarta-feira, às 8 da noite, nós temos os nossos webinars aqui.
Ó, o Frank está perguntando se na conta demo é possível testar a cópia. Não, Frank, não é possível, só em conta real mesmo. Tá? Só em conta real. Não é possível copiar, não. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, então é isso só. Acho que o pessoal entendeu. Então, quarta-feira que vem, mais um webinar aí com outro tema. Hoje foi a introdução ao Forex. Foi que a gente colocou, né? Temos que tentar lembrar qual que é o propósito. Pode ser que seja análise fundamentalista. O gerenciamento de risco e alavancagem, talvez seja um desses dois aí, pessoal. Então tá bom. Tá? De qualquer maneira, estejam aqui que vale. Olha, mesmo que a gente repita um webinar, sempre vale a pena assistir ele repetido, porque sempre surge uma coisa nova. Não é eu que estou aqui assistindo, sempre ouço o Alan falar uma coisa nova. Eu acho que ele ouve eu falar uma coisa nova, que veio talvez algum ativo novo dentro da corretora. E estamos mudando realmente bastante. Agora a corretora tá começando um site novo, estamos traduzindo aí para o português de novo site. A gente vai ficar craques aqui no Brasil, viu? Ah, que legal! Tem uns em inglês lá, viu, Frank? Tem uns em inglês. Você tem que olhar bem, porque como a corretora é internacional, se você conseguir acompanhar em inglês, é muito legal. Mas os nossos em português são toda quarta-feira às 8 da noite, tá? Então, se você acho bem legal, porque você vai conhecer também o pessoal de outros lugares aí da corretora. Você vai ver o pessoal de Dubai fazendo webinar. Você pode falar: oi, eu sou do Brasil, tenho acompanhado o pessoal lá no Brasil. Tem o pessoal também da Inglaterra que faz excelentes webinars. Até da Jordânia, você vai ver uns que são em árabe, você vai gostar, viu? Legal, gostoso ver o pessoal participando com a gente. É muito legal isso, Frank. Pessoal, vamos começar a fazer pergunta, vamos começar a aproveitar melhor esses webinars aí. Sabe que tem gente que cobra para ter o que vocês estão tendo de graça, então aproveitem. Tem muita gente que paga para conseguir ter esse tipo de informação, então aproveita aqui quando a gente faz os nossos webinars, tá bom? Então vamos fechar aqui. Já acho que o pessoal também já deu 1 hora aqui de webinar, né, Alan? Foi um prazer ter Sim. vocês com a gente e um grande abraço, boa noite para vocês, tá? E Boa obrigada noite, demais pessoal. mais uma Grande vez. abraço e até a próxima, tá? Até Até a mais. próxima também. Tchau.